nós vamos estabelecer uma diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal, lembrando que muitas pessoas perdem essa questão por falta de organização. Então, essa é a grande chance, se aparecer uma questão envolvendo adjunto adnominal e complemento nominal, é a grande oportunidade de você começar a fazer a diferença em termos de pontuação. Lembre que em análise sintática, somente uma palavra mantém a função. Quando você tiver mais de uma palavra com a mesma função, apenas a palavra mais importante mantém a função, a palavra que é núcleo, e as outras palavras serão adjuntos adnominais ou complementos nominais. Vamos verificar como isso ocorre. Observe aqui neste exemplo, nossas aulas são relevantes. O sujeito é nossas aulas, o núcleo do sujeito é aulas. A palavra que se refere a aulas, ou ela será adjunta nominal ou complemento nominal. Observe que, no exemplo, entre nossas e aulas, não há preposição. Quando não há preposição entre a palavra nuclear e a palavra que acompanha, então nós estaremos diante de um adjunto adnominal. A palavra nossas é adjunto adnominal. Muito importante, se você não entendeu, pausar o vídeo, refazer a anotação, pausa, volta. Só depois que você tiver o domínio dos conceitos, então você vai adiante. Vou repetir aqui. Em nossas aulas são relevantes. Aulas é o núcleo do sujeito. A palavra que acompanha não tem preposição, então a palavra nossas é adjunto adnominal. Quando não há preposição, fica fácil, porque você estará de um adjunto adnominal. A segunda possibilidade é quando você tem preposição. Quando a palavra que acompanha a palavra nuclear vem precedida de preposição. Nesse caso, a primeira coisa que você deve verificar é se ela se refere a um adjetivo ou a um advérbio. Porque se a palavra que vem precedida de preposição se refere a um adjetivo ou a um advérbio, a sua vida estará muito facilitada. Você estará diante de um complemento nominal. Vamos olhar como é que isso ocorre. As decisões foram favoráveis aos interessados e decidiu-se favoravelmente aos interessados. Observe que, na verdade, a palavra nuclear é favoráveis. A palavra que tem preposição é aos interessados. Interessados se refere a favoráveis, interessados se refere a favoravelmente. Quando o termo preposicionado se refere a um adjetivo ou a um advérbio, repare que favoráveis é adjetivo, favoravelmente é advérbio. Então, quando o termo preposicionado se refere a um adjetivo ou um advérbio, obrigatoriamente ele será complemento nominal. Legal? Entendido isso aí? Então, quando o termo preposicionado se refere a um adjetivo, favorável é adjetivo, se refere a um advérbio, favoravelmente é advérbio, você estará diante de um complemento nominal. Então, a palavra interessados nos dois exemplos é complemento nominal. Agora, observe, o grande cuidado é quando a palavra que tem preposição, a palavra que vem precedida de preposição, ela se relaciona a um substantivo. Eu sei que talvez você tenha aprendido a olhar a noção de substantivo concreto ou abstrato. Eu acho muito mais simples, tenho certeza que é muito mais simples, você verificar se o substantivo que ela se refere indica ou não ação. Se o substantivo que acompanha, se a palavra que tem preposição acompanha um substantivo que tem ação, você estará diante de um complemento nominal. Se houver apenas uma relação de qualidade, posse ou atributo, você terá um adjunto adnominal. Vamos primeiro aqui observar, no exemplo, a queima da vegetação foi catastrófica. O termo preposicionado é da vegetação
ele se relaciona a um substantivo que é indicação. Como o substantivo queima indicação, a palavra que se relaciona a ela, que vem com preposição, no caso da vegetação, é obrigatoriamente complemento nominal. Então repare que é muito fácil, né, observar. A única dificuldade que poderia atrapalhar você seria você não observar quando ela se refere a um substantivo, se esse substantivo indica ou não ação. Substantivo indicando ação, a palavra que ela se refere é complemento nominal. Por último, você agora observa que se entre o substantivo e a palavra precedida de preposição houver apenas, não há ideia de ação, há apenas uma relação de qualidade, posse, atributo ou especificação, você estará adiante de uma adjunta nominal. Observe que o substantivo beleza não indica ação. Então, beleza da vegetação, beleza é um atributo, né? Não indica uma ação. Então, se entre o substantivo e o termo preposicionado não houver ideia de ação, há somente um caso de qualidade, posse, atributo, especificação, você estará diante de um adjunta nominal. Fácil assim, se você observar esses critérios, se você seguir esses passos, com certeza você ganhará uma questão na prova que a maioria dos candidatos perde. Até o nosso próximo encontro, eu sugiro a você que reveja várias vezes, né, esse conteúdo. Até o nosso próximo encontro. Vamos à resolução da questão que nos foi apresentada. Lembrando que as duas orações apresentadas foram: os operários fizeram a ponte de Monte Alegre e a população ouviu a crítica dos políticos. O que nos foi solicitado foi que nós verificássemos as funções sintáticas de Monte Alegre e dos políticos. Mas nós vamos aproveitar as duas frases para estabelecer uma metodologia de resolução que nos propicie a segurança de resolver, né, esse tipo de questão com rapidez, segurança, para que você possa ter a garantia de acerto. Sempre vamos marcar, em primeiro lugar, os verbos. Eles vão facilitar a nossa vida. Observe que o sujeito de fizeram é os operários. O sujeito de ouviu é a população. Ora, nós temos duas palavras, né? Os operários, duas palavras da população, duas palavras desempenhando uma função, que no caso é a função de sujeito. Sempre que ocorrer isso, muito cuidado, porque a banca pode querer fazer um desmembramento dessas palavras. Então, a palavra mais importante, que é uma palavra substantiva, é a palavra nuclear. Ela vai desempenhar a função de núcleo, no caso específico, do sujeito. Operários de população são os núcleos do sujeito. Lembre que quando eu tenho mais de uma palavra com a mesma função, e a palavra que acompanha ou as palavras que acompanham não vêm ligadas de preposição, essas palavras serão adjuntos adnominais. Bastante fácil, então, de resolver até aqui. O que significa que os e a são adjuntos adnominais. Espero que você tenha aproveitado para fazer as suas anotações. Quem faz alguma coisa, quem ouve alguma coisa. A ponte de Monte Alegre e a crítica dos políticos são complementos dos verbos ouvir e fazer, são os chamados complementos verbais. Não são precedidos de preposição, então esse complemento verbal é obrigatoriamente objeto direto. Se nós tivéssemos preposição aqui antes do objeto, ele não seria necessariamente objeto indireto, haveria a possibilidade de ser um objeto direto preposicionado, mas isso nós veremos em outro momento. A ponte de Monte Alegre e a crítica dos políticos, são, na verdade, esses dois termos são, na verdade, né? Esses dois termos são, na verdade, os núcleos do objeto direto, a palavra ponte e a palavra crítica. O a, os dois as, não tem preposição, eles são adjuntos adnominais do objeto direto.
Agora, muita atenção, vamos com muita calma resolver as palavras que se ligam ao substantivo e elas têm preposição. Primeiro detalhe, as palavras são as palavras nucleares, né? Elas são substantivos. Se elas fossem adjetivos ou advérbios, a nossa vida estaria facilitada, porque as palavras que viriam na sequência seriam complementos nominais. Observe, entretanto, que nós estamos, né, com palavras que se referem a substantivos. Ponte e crítica são substantivos. Eu acredito e tenho quase absoluta certeza que lhe foi apresentada a ideia, com a tentativa de simplificar a resolução da questão, que se nós estivéssemos diante de substantivos concretos, nós teríamos adjuntos adnominais. Se nós estivéssemos diante de substantivos abstratos, nós estaríamos diante de complementos nominais. Entretanto, embora isso seja verdadeiro, isso pode levar a algumas ciladas. Porque um substantivo concreto pode, em uma frase, ele está como concreto, mas em outra estrutura ele está como abstrato. Então, essa mudança de classe gramatical, ela pode ocorrer com muita frequência. E no caso de questões de prova, as armadilhas acontecem com muito maior frequência. Então, olha o que é que eu vou sugerir a você. Você verificou que as palavras que nós vamos analisar de Monte Alegre e de políticos, elas se referem a substantivos. Primeiro passo. Segundo passo, verifique em primeiro lugar se esse substantivo indica uma ação que vai se dirigir aos complementos. Ou se há somente uma relação de qualidade, atributo, especificação, posse. No caso de Ponte de Monte Alegre, a palavra ponte não indica ação. Se ela não indica ação, nós temos que de Monte Alegre é um adjunto adnominal. Legal até aqui? Palavra que se relaciona a um substantivo que tem preposição, ela será obrigatoriamente adjunto adnominal. Depois de feito isso, eu posso dizer que, com absoluta certeza, que a palavra ponte é um substantivo concreto. Mas olhe a cilada que apareceu agora, a crítica dos políticos. Eu quero lembrar a vocês que quando um substantivo vier seguido de um complemento com preposição, muito cuidado, porque pode haver ambiguidade. Ambiguidade significa dois sentidos, eu vou logo dar dois exemplos. Quando eu digo queda de coqueiro mata menino, ou quando eu digo vi o incêndio da ponte, esse queda de coqueiro e esse incêndio de menino, essa estrutura apresenta ambiguidade. Em queda de coqueiro, eu não sei se o menino caiu do coqueiro e morreu ou se o coqueiro caiu em cima do menino e matou o menino. Quando eu digo vi o incêndio da ponte, eu não sei se eu estava na ponte e vi o incêndio ou se era a ponte que estava incendiando. Isso acontece aqui em Ouviu a Crítica dos Políticos. Eu não sei se são os políticos que estão fazendo alguma crítica. E eu ouvi esta crítica. Nesse caso, o substantivo crítica, ele teria uma ideia de ação. Com este sentido, então, dos políticos é complemento nominal. Entretanto, essa mesma estrutura, que apresenta mais de uma possibilidade de interpretação, ela pode significar que os políticos é que estavam criticando, a crítica era deles. Esse dos políticos era uma informação que eu estou dando às críticas, era um atributo, uma qualidade, uma especificação, uma ideia de posse, de titularidade. Quando isso acontece, então não há no substantivo uma ideia de ação, nós teremos um adjunto adnominal aqui dos políticos. Então, olha o que é que eu vou lembrar. Essa frase apresenta ambiguidade. Então, dos políticos, dependendo do sentido da frase, ele pode ser complemento nominal ou adjunto adnominal. A presença de uma estrutura semelhante a esta, se pedisse para você escolher uma única função sintática dos políticos,
a questão deveria ser anulada, porque a frase ela apresenta ambiguidade. Se uma questão como essa, então, ao invés da classificação, né, do termo, o que muito provavelmente aconteceria era que se pediria para você estabelecer aqui, criar duas estruturas que evitassem essa ambiguidade. Então, essa ambiguidade é existente entre uma frase que tanto pode apresentar uma estrutura que seja considerada, dependendo do entendimento do sentido lá da frase, de adjunta nominal para complemento nominal, esse desfazer dessa ambiguidade nós veremos em um próximo vídeo. Só repetindo, né, para finalizar a explicação que nos foi solicitada, palavra que completa, palavra que se relaciona a um substantivo, você verifica se há ideia de ação. Se houver ideia de ação, nós teremos um complemento nominal. Se não houver ideia de ação, nós teríamos a de uma adjunta nominal. Então, no caso dos políticos, dependendo do sentido, ele é adjunta nominal ou complemento nominal. Já de Monte Alegre, já que ponte não pode indicar ação, então de Monte Alegre é adjunta nominal. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você tivesse, a explicação ainda não lhe satisfez o entendimento, você nos informa e nós atenderemos com o maior prazer. Vamos em frente e com certeza você vai conseguir essa vaga. Lembrando que esse era o maior grau de dificuldade que poderia aparecer em uma questão relacionada à identificação de adjunta nominal e complemento nominal, mas você já viu que se você seguir uma ordem, uma sequência, você obrigatoriamente resolverá a questão com uma margem de inteira segurança. Então lembrando para finalizar, se não há ideia de ação no substantivo, adjunta nominal. Se no substantivo houver ideia de ação, a palavra que o completa e que tem preposição é obrigatoriamente complemento nominal. Até o nosso próximo encontro.